Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Está pronto para mais uma edição do podcast Sabidão? O espaço da USP São Carlos feito especialmente para você que quer entrar nesta universidade pública e gratuita. É de graça, gente. Você pode vir para cá, sabia? Aqui você vai descobrir tudo sobre os cursos que a USP oferece, os apoios disponíveis para quem é aluno e as muitas oportunidades e atividades que você pode viver por aqui. Vamos conversar também sobre como entender suas habilidades, seus gostos, para escolher o curso ideal, né? Além de dicas importantíssimas sobre o mercado de trabalho. Acontece também de você ficar ligado nisso, né? Você quer saber. E o melhor, você vai ver que pode começar a se conectar com a USP mesmo antes de ser aluno. Você já pensou sobre isso? Fica de olho aqui no nosso canal no YouTube, que tem várias edições que mostram as possibilidades da USP. Muitas delas que talvez você nem imaginava, de repente, né? Fala, nossa, na USP tem isso, eu queria tanto estudar. Tem. Não esqueça de se inscrever no canal então, tá? Aproveita, compartilhe o conteúdo com seus amigos e também siga o Sabidão no Instagram e no TikTok, que é o @podcastsabidão, tá? Para ficar por dentro de tudo. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo, né? Suas dúvidas, sugestões e perguntas que são super bem-vindas, por favor. Hoje a gente vai conversar com 3 pessoas que vivem de perto o curso de zootecnia da FZEA. FZEA USP, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Teremos aqui quem? A estudante Mel Santos Sestari. Tudo bem, Mel? Oi, gente, tudo bem? Também a pesquisadora Janaína Silveira da Silva. Oi, Olá, Janaína. pessoal, tudo bem? E o professor Lúcio Francelino Araújo. Quase errei seu nome, hein, professor? Não, mas é por pouco, não teve problema. Tá? Bem-vindos, viu? Muito bom vocês estarem aqui com a gente. A gente vai descobrir juntos tudo sobre o curso, a pesquisa, os desafios e também as oportunidades para quem quer seguir nessa área, né? E eu já vou começar perguntando para Mel. Diga. O que te fez escolher o curso de zootecnia? Conta pra gente. No começo eu não conhecia muito bem o que era o curso, nem tinha ouvido falar. Minha vontade sempre foi fazer veterinária na USP de São Paulo. E aí, na época do vestibular, que eu comecei a pesquisar mais cursos relacionados. E aí eu descobri a zootecnia, descobri também que era na USP, só que de Pirassununga, que eu também nunca tinha ouvido falar. Eu pensei, é parecido, eu vou dar uma chance. E aí no fim, logo no primeiro semestre, já me apaixonei pela área e eu pensei, nossa, é realmente isso. Acho que veterinária não daria certo, principalmente pela parte clínica, cirúrgica, e que na zootecnia não tem, é mais a produção, bem-estar, essas outras áreas que eu me identifico mais. E aí você foi para Pirassununga? Sim. Saí de Mogi das Cruzes, fui umas 3 horas de carro e eu tô lá até hoje. Morando? Já há 5 anos, morando. Você mora na própria universidade? Não, eu moro numa república que é pertinho da faculdade também. Atualmente a gente tá em 12 moradoras. Olha! Sim. Às vezes é meio loucura, as pessoas pensam de fora, mas se você uma loucura achar organizada. certa... É, uma loucura organizada. Se você acha certa, é um alívio até, porque na rotina caótica da faculdade, chegar em casa e ter 12 amigas para conversar é uma delícia. Ainda mais longe da família, elas são uma super rede de apoio. Uma ajuda a outra, Sim. uma escuta a outra. Dão conselhos da faculdade, da vida. Tá vendo como é bacana também. a gente contar para eles que não tem problema mudar de cidade, né? Tá não vai certo. doer. Pode doer um pouquinho no início, assim. Até cair na rotina é difícil, mas depois se acostuma, fica gostoso. E aí curtiu o curso, olha lá que bacana. Interessante. Janaína, como que foi a sua trajetória, então, até se tornar pesquisadora no departamento de zootecnia da FZEA? Eu iniciei a zootecnia em 2006 a 2010, na Faculdade de Zootecnia da USP, em Pirassununga. Diferente da Mel, eu morei os 4 anos do alojamento da faculdade. Recomendo a todos que estão buscando o curso, o alojamento ali do campus é excelente. Oferece uma estrutura muito boa, né, um acolhimento ali para os alunos de excelência.
Sou muito grata por ter morado esses 4 anos ali no alojamento, vivendo dentro do campus. E após eu me formar, eu fui trabalhar em uma fazenda de ciclo completo, na cidade de Oriente, próximo a Marília. Você é de onde? Eu sou de Franca. Ah, tá. Sou de Franca. Depois de Ribeirão. São 2 horinhas de Pirassununga, bem próximo. Tá. Fui para Oriente, um pouquinho mais longe, mas foi uma experiência incrível. Eu sempre gostei da área de ruminantes, sempre fiz 2 iniciações científicas, projetos com ruminantes. Explica para quem não sabe o que é isso. Assim, o que é ruminante, gente? Me conta, por favor, Janaína. Ruminantes são animais poligástricos, né? Que tem mais de um... Peraí, piorou um pouco. Piorou um pouco. Bom, geralmente nós dividimos os animais em monogástricos, né? Com apenas um estômago simples, mais semelhante ao humano. E os ruminantes são os poligástricos, são 4 estômagos. Rumen, omaso, abomaso, e pulei o retículo na ordem ali que seria. E é só o abomaso que seria o mais próximo, mais semelhante ali ao humano, né? Que seria o químico. Gente, eu adoro isso aqui, porque a gente aprende tanto. É muito bom. Fala sério, né, Júnior? Você sabia disso, Júnior? Não faz ideia, né? É um pouco complicado, porque é uma paixão trabalhar com ruminantes, né? Então, se a gente começar a falar sobre eles, a gente vai levar esse podcast aqui um pouquinho mais de 1 hora, com certeza. Mas você já despertou a curiosidade das pessoas. São animais que têm essa capacidade de aproveitar um alimento que nós, humanos, não conseguimos aproveitar, né? Bem como os monogástricos têm a dificuldade, os ruminantes têm essa habilidade de aproveitar alimentos mais fibrosos e transformar aquele alimento que outro animal não aproveitaria em um produto de origem animal de excelente qualidade. Que coisa, hein? E quem é o ruminante? Ruminantes temos bovinos, né? Bovinos de corte e leite, ovinos, caprinos, bubalinos. Me ajuda se eu esquecer algum. Tem pseudos ruminantes também. Sim. Tipo as girafas, camelos. Isso mesmo. Cervídeos. Que coisa interessante, gente. Adoro. É bom a gente aprender, né? Sempre estamos ali construindo a nossa vida, né? Em cima de coisas novas. Muito bacana. E o professor Lúcio, como que chegou à zootecnia, né? Qual foi o seu foco de pesquisa? Conta um pouquinho pra gente. Então, tudo começou na minha infância, né? Quando meus pais, eles adquiriram um sítio, e aí eu comecei a despertar a paixão pelos animais. Só que na adolescência, um tempo depois, eles precisaram de vender esse sítio. E na minha adolescência eu comecei a praticar esportes e comecei a jogar futebol num time profissional da minha cidade, né? Eu sou de Goiânia, né? E eu prestei o vestibular, e aí eu tive que fazer uma decisão, né? Ou continuaria na carreira, né? Digamos assim, porque era um time profissional, mas nas categorias de base, né? Ou seguiria a carreira, a formação universitária, né? Porque o curso, ele era integral. E naquele momento eu escolhi, né? Seguir a formação e, né? Eu cursei a medicina veterinária, né? E uma das coisas que eu, né, sempre falo, e é uma realidade, né? Eu sou veterinário de formação, mas zootecnista, certo? De paixão, né? O que eu realmente exerço hoje. Isso é interessante, né? Pelo fato de que na época, não faz tanto tempo assim não, tá? Mas na época haviam poucos cursos de zootecnia no Brasil. E muito da formação do médico veterinário naquela época compreendia a formação do médico veterinário e do zootecnista, certo? Entendi. Então, assim, até hoje, alguns países da América do Sul, Colômbia, Bolívia, né, os demais países, quem ingressa nessa carreira, ele tem o título de médico veterinário e zootecnista, certo? Então, eles têm essa formação que eu tive alguns anos atrás. Então, alguns países ainda seguem essa formação. E durante o curso, você tem que tomar uma decisão, né? Porque a carreira, ela é muito dinâmica, né? Você tem várias oportunidades
e eu segui, né, o caminho da produção animal que envolve, né, a parte da zootecnia. Então eu terminei a graduação, trabalhei 5 anos na iniciativa privada, né, fiz minha pós-graduação e aí surgiu a oportunidade de ingressar na USP, né, e tenho ensinado, né, a parte, né, dentro do curso de zootecnia há 23 anos. E aí que você foi para Pirassununga? Ou já estava aqui em São Paulo? Não, eu só fui para Pirassununga após a minha pós-graduação. Certo? Mas a minha pós-graduação eu cursei na Unesp em Jaboticabal. Já estava para cá. Já estava para cá. Certo? Então, assim, o que eu digo, né, e assim, eu tenho como exemplo para minha vida, assim, o trabalho com animais, né, é uma paixão. Quando você começa a trabalhar, né, se envolver nas diversas áreas, né, nós vamos comentar sobre isso, né, as possibilidades da atuação hoje do zootecnista, né, é uma paixão. Você começa a trabalhar, você não consegue mais se desvencilhar, né, da sua atividade. Eu imagino. Quem não gosta, né, gente? A gente cuida dos nossos lá em casa, imagina cuidar dos maiorzinhos e ampliar, né, as possibilidades. Não, sem dúvida. Vamos conversar bastante sobre isso. Mas, Mel, peraí, conta aqui. Você teve muito desafio, assim, no começo do curso? Fala pra mim. Tive alguns. Conte tudo. Não esconda nada, hein? Pode deixar. Eu entrei em 2021, na época que ainda era pandemia, então meu primeiro ano inteiro foi online. Foi bem prejudicial, assim, porque logo no ciclo básico a gente já não tinha nenhuma aula prática, não podia conhecer os colegas frente a frente, ali ter um maior contato, assim. Então esse acho que foi um dos primeiros baques, assim. E também descobri que tinha muitas matérias de exatas no curso. Porque pelo menos eu, quando estava pesquisando, achava que era mais a questão da produção animal, conhecer as espécies. E eu não sabia que tinha a parte de exatas. Então eu tive matemática, física, estatística, que no começo a gente vê e fala assim, nossa, mas não vai adiantar de nada, né? E no fim a gente vê que adianta sim, que é importante, principalmente em análises, formulação de ração, que a gente atua bastante. E também descobrir a melhor forma de estudar para cada matéria, porque a gente chega na faculdade e não tem mais apostila igual é na escola, que cada matéria tem o seu livro, você sabe exatamente onde estudar. Na faculdade, cada um tem que correr atrás, ir na biblioteca, que eles fornecem todos os livros, pesquisar na internet artigo. Então, esses foram alguns desafios. Foi um salto, né? Sim. Você que está aí acompanhando Sabidão, já tem aqui na própria página vários programas que a gente falou sobre isso. A gente já entrevistou aqui o pessoal dos cursinhos populares. Eles vêm aqui e falaram bastante coisa sobre como estudar, como programar o seu tempo. Então, você que está aí do outro lado, ó, já procura aqui na nossa página que você vai ter um monte de dica para você não levar o susto que a nossa amiga levou, chegando lá ainda mais no meio da pandemia. No meio da pandemia, sim. Já foi uma coisa bem diferente. Bem atípica. Mas aí, graças a Deus, no segundo ano já voltou tudo ao normal. Deu pra recuperar um pouquinho, né, a perda do primeiro. Agora tá super entrosada. Agora sim. Sabia, não precisava nem falar, né? Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho das trajetórias de cada um de vocês, vamos falar um pouquinho mais do curso. Janaína, como que você descreveria o curso de zootecnia para quem está pensando em entrar na universidade e falar assim, eu vou fazer zootecnia, acho que eu vou gostar disso? Tem matemática, a gente já sabe. Tem matemática e já no vestibular tem a matemática, né? Isso é importante pontuar, porque na segunda fase, me corrija aí, Mel, se eu estou enganado, mas tem matemática, né? Se eu não me engano, fase. Uma das específicas, sim. Difícil falar de forma simples uma descrição do curso de zootecnia, porque ele abrange diversas áreas, né? Então, eu acredito que você que gosta de animais, seja na parte de nutrição, de cuidado, de bem-estar, de manejo, é muito amplo para definir com uma frase apenas.
difícil. O seu sentimento, eu acho que é legal você passar isso para as pessoas que estão ali. Falar assim, nossa, mas... É apaixonante a disciplina, até porque quando você vai se aprofundando, você descobre outros temas que você nem imaginaria que seria interessante também. Então, você vai se descobrindo e vai ampliando. Não sei se eu respondi muito. Quanto tempo de curso? São 5 anos. 5 anos. 5 anos. Entendi. 5 anos de forma integral. Então, com certeza, essa dica de já aprender a se organizar com o tempo é fundamental. Sim. Porque você inicia o curso, aula de manhã, aula à tarde, durante a semana toda. Só tem final de semana mesmo para descansar. Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Sim. Acho que a Mel pode complementar, falando sobre o dia a dia do estudante de zootecnia. Fala aí. Como a Janaína comentou, nossas aulas são integrais, então realmente o dia inteiro na faculdade. E nos tempos livres, geralmente a gente vai atrás de algum estágio dentro da própria faculdade mesmo, porque lá a gente tem todos os setores da produção. Então, desde o animal até a fábrica de ração, abatedouro, análise de qualidade da carne. Então, tem toda a cadeia produtiva ali dentro. Também tem atividades que a atlética propõe, então treino esportivo para dar uma espairecida na cabeça. A própria USP também fornece aula de inglês, francês, que é muito bom para quem também busca a oportunidade de ir para fora. Então, já dá uma ajuda ali. E também nas aulas tem muita aula prática e viagem técnica, que é muito legal também pra gente conhecer na prática como aquilo que a gente está vendo todo dia realmente se aplica, né? Uau! Eu gostei, viu? Acho que pode ser uma boa. Né? O povo tá pensando lá agora, nossa, eu não tinha pensado em zootecnia, olha que pode ser interessante isso. Sim. Tem que gostar de matemática, não foge da aula, gente. Vocês fogem da aula por quê? Meu marido é professor de matemática, eu sei do que eu tô falando. É isso, não pode, porque lá na frente você vai falar assim, por que eu não fiquei na aula? Porque a pessoa tava explicando direitinho. Pensa nisso, tá? Só tentando... Não é verdade, gente? Tô mentindo. Não, é verdade, com certeza. Só tentando complementar, né, Mel? Comenta, você falou das aulas práticas, visitas, o quanto que a gente tem de produção no campus. É verdade. Temos produção do que ali? A gente tem produção de cabras, de ovelhas, búfalos, coelho, que muita gente pensa que é só um petzinho, mas ele também serve para produção animal. Muita gente come carne de coelho também. Tem peixes, aves, suínos. Antigamente tinha apicultura, que é a criação de abelhas. Então é bem diversificado. Ou seja, equídeos, que são os equinos, os cavalos. E a gente pode, desde o primeiro ano, ter contato com todas essas espécies. É só entrar em contato com o professor, ir lá estagiar e descobrir qual você gosta mais. Nossa, vai ser difícil. Não é? E ainda achar tempo para rodar em todos. Mas consegue. Consegue. Vai tem conciliando um pouquinho anos ali? pra frente. Cláudia, se você me permite, a questão da duração do curso, né, como a Janaína comentou, boa parte dos nossos alunos, eles levam um pouco mais de 5 anos para poderem concluir o curso. E por quê? Né? Porque o curso oferece a possibilidade, né, de você desenvolver estágios em instituições fora do país, certo? Então, assim, são áreas, o aluno ele tem a oportunidade de poder escolher, né, a área, né, por exemplo, eu quero trabalhar com bovino de leite, né? Então, em qual lugar, né, em qual instituição internacional eu posso estar trabalhando? Então, eles, né, ele em conjunto com o professor, eles escolhem, né, entram em contato e a USP dá o suporte para que o aluno ele possa ir até lá, certo? Então, assim, e aí, logicamente, quando ele passa esse período fora do país, normalmente é um período em torno de 1 ano, né? Então, ele acaba postergando, né? E uma coisa que a gente fala assim, você não vai atrasar seu curso, é um investimento que você vai estar fazendo na sua carreira,
Tá? Então, assim, só um exemplo, né? Por exemplo, a Mel, né? Ela está querendo ir fazer um estágio, né, fora do país na área de ovinocultura, né? Então, assim, são possibilidades e isso vai, logicamente, do interesse, né, de cada um, né? Da habilidade e da afinidade que ele tem com cada espécie que ele vai ter contato. Sim. E aí sempre vai agregar também, né, o teu conhecimento e futuramente o mercado de trabalho abraça também quem está ligado no que eles querem, não é? Exatamente. Ótimo. E sobre o curso em si, professor, que áreas que o curso abrange, assim, para a gente ter uma ideia? Já falaram um pouquinho. Sim. Mas a gente pode complementar algo? Não, sim. Não, então, além da parte de produção animal, né, acho que assim, às vezes surgem algumas dúvidas no que diz respeito a se eu fizer o curso, né, de veterinária, né, qual que é a diferença do curso de zootecnia? Então, uma das coisas, um dos pontos básicos, né, que nós temos entre os dois cursos é que quem cursa a medicina veterinária, ele vai estar envolvido com a parte de cirurgia, a parte de atendimento clínico, certo? Que são áreas que o zootecnista ele não vai atuar. Tá? Então, assim, você tem essa distinção, né? E, logicamente, para as duas carreiras, né, a pessoa ela tem que gostar de animal. Então, esse é um ponto. Se você vai trabalhar com um animal, não importa a espécie com a qual você vai estar trabalhando, você tem que gostar, né, de animais. Certo? Mas o zootecnista ele vai estar envolvido com a parte de produção, né? Que a gente fala, produção é o crescimento do animal, a alimentação desse animal, né? A questão do bem-estar. Você pode trabalhar na parte de inspeção, até mesmo, né, em abate, na parte de controle de qualidade, né? E aí eu falo inspeção, né, nesse sentido também você trabalhar na parte de qualidade da carne do animal que foi abatido, do leite que foi produzido, dos ovos, na parte de julgamento de animais. Então você tem uma série, né, digamos, de atividades que são pertinentes à área, né, de atuação do zootecnista, que nós temos um mercado onde ele pode atuar. E uma coisa, né, que eu gostaria de destacar também, os nossos cursos, o curso de zootecnia da FZEA, ele é o único curso de zootecnia da Universidade de São Paulo. Tá? Então, hoje, os nossos alunos, 80% dos alunos, após a graduação, né, após a cerimônia de formatura, em um mês, 80% já estão empregados, já estão colocados no mercado de trabalho. Imagino. Certo? E os outros 20%, né? Às vezes eles não estão colocados porque eles decidem fazer uma pós-graduação, né? Que é uma outra possibilidade, né? Dá para empreender também nessa área? Sem dúvida, né? É uma área muito importante, tá? E que, assim, existem inúmeras possibilidades às quais o zootecnista hoje pode atuar no mercado de trabalho. Qual que é a melhor? Certo? A melhor é aquela aonde, né, o aluno, o estudante, o zootecnista, seja um zootecnista responsável na sua formação. O que hoje nós costumamos dizer, né, que não há vaga no mercado, não há falta de vaga no mercado de trabalho. O que nos falta são bons profissionais. Certo? Então, hoje, o zootecnista no mercado de trabalho é um profissional altamente requisitado, certo? Pode estar trabalhando com aves, com suínos, com bovinos, qualquer área que você estiver trabalhando, é um profissional altamente requisitado. Eu imagino. E ainda vindo da USP, os holofotes já ficam mais acesos. Sim, né? sem dúvida. Imagino. Só acrescentando alguma, né, mais um detalhe aqui. Fique à vontade. Né? A gente quer saber de tudo, professor. Além dessa questão, né, dos estágios, né, fora do país, tudo, hoje o Brasil ele é um centro de produção de alimentos para o mundo. Tanto de grãos quanto de proteína de origem animal. Isso nos coloca numa posição no cenário internacional muito confortável. Tá? Por quê? Hoje nós temos tecnologia,
nós possuímos conhecimento e nós possuímos bons profissionais. Então, empresas de diversas partes do mundo, certo, estão empregando os nossos zootecnistas, certo? Então, nós temos ex-alunos hoje, né, que passaram por Pirassununga, fizeram o curso, né, trabalhando nos Estados Unidos, América Central, Europa, Ásia, certo? E por quê? Como eu disse, nós temos uma boa formação, tá? Nós temos tecnologia, certo? E os nossos, né, profissionais, os nossos alunos estão sendo bem formados. Então, isso aí abre ainda mais um leque de oportunidades para o futuro zootecnista. Então, pessoal, não percam essa oportunidade. Todo mundo de olho aqui na zootecnia e você ali do outro lado pensando, oba, é para mim, eu quero morar fora, eu quero trabalhar em outro país. A oportunidade tem, né? O professor já acabou de dizer, olha, basta estudar, é claro, né? Falando em estudo, Mel, fala aí, quais disciplinas que você mais gosta e por quê, por favor? Eu gosto muito das disciplinas que são mais focadas nas criações, principalmente de ovino, como o professor Lúcio já falou, que eu gosto bastante. E avicultura. Olha, que eu senti que ele assoprou ali do lado, não sei. Mas... Fala aí por que ele assoprou, agora quer saber. O professor é muito querido, né, nas aulas. Leva a gente pra conhecer os aviários. Olha lá. Né, é porque eu sou responsável, né? Trabalho com a parte de avicultura e a parte de nutrição, né? Então eu tô falando, ela tem que fazer o comercial. Pro seu lado. Lógico, já pensou, tá né? certo. Mas enfim, a gente tem bastante aula prática nessa parte. Como já tem os setores lá, fica muito mais fácil da gente ir lá, conhecer, ter contato com o pessoal que trabalha lá diariamente para explicar pra gente também. E uma outra matéria que eu gostei muito também foi de bem-estar, que a gente pôde aprender como cada espécie reage a determinadas situações de estresse ou que deixam eles bem, né, assim. E também identificar os pontos que levam o animal a estar em bem-estar ou não. Que a gente pensa, às vezes, que, sei lá, ele tem que ter um brinquedinho lá, mas não é só o brinquedinho que importa. Vai desde a ventilação que ele recebe, a quantidade de luz. É uma coisa muito mais além do que a gente pensa quando alguém fala sobre. Então, eu gostei muito dessa matéria por conta disso, que eu pude ver que era muito mais e que a gente pode também trabalhar com isso para garantir que eles tenham uma vida de qualidade, né? Porque só eles vão ser abatidos no final que eles não merecem ter uma vida digna, né? Então, é muito importante também. Muito bem, nossa, e ela esclarece direitinho, né, professor? Olha só aluna. Então, com certeza. E vocês também vão ser alunos. Ô, Janaína, conta pra gente aqui, que tipo de projetos de pesquisa e extensão que os alunos podem participar lá, né, na faculdade de zootecnia? Durante a graduação? Durante a graduação, eles podem realizar iniciações científicas, né? Com bolsa PUB, PIBIC, FAPESP. Todo mundo tá lá, que PUB, PIBIC, gente, também tem que pesquisar um pouquinho, né? Ela pode falar para você, mas, né, é legal também pesquisar, gente. Sempre a gente vai falando aqui, a gente vai traduzindo as siglas, né? Mas, no final das contas, você que está aí do outro lado também é o principal interessado, então... Com certeza. E ter esse relacionamento mais próximo com o professor para desenvolver os projetos, trazer as ideias do aluno. Às vezes os alunos acabam ficando um pouco mais distantes, né, com uma barreira com os professores, e é o contrário, devem andar bem mais próximo. Mas, enfim, eles podem desenvolver os projetos de iniciação científica, bem como tem bolsas também de extensão, de extensão e de ensino, né? Eu tive a oportunidade de orientar um aluno, que foi aluno meu anteriormente, que atuou auxiliando em uma disciplina. Então, imagina o professor ter um aluno auxiliando na disciplina, um aluno que está bem mais próximo com os colegas, né? A idade mais próxima, ele já passou por aquilo. Então, ele consegue ajudar muito melhor. E bem como aproximar
do professor quebrando as barreiras. Então tem bolsa Me Ajuda, se eu esqueci alguma. Tem muitas oportunidades, pelo que ela tá... São muitas. Então, basicamente são essas mesmo. E assim, né, uma particularidade, né, que nós encontramos dentro da Universidade de São Paulo são essas oportunidades que a universidade ela oferece, né? Nós temos auxílio moradia, né? Auxílio alimentação. Auxílio alimentação, né? Há um restaurante universitário, né, dentro do campus, a um preço muito acessível, certo? Para que os alunos, né, que moram ali, e não só os que moram dentro do campus, mas que cursam, né, os diferentes cursos, né? Nós temos essas bolsas, né, como a Janaína comentou. O que é a iniciação científica, né? Você vai participar de um projeto de pesquisa, certo? Pode ser na área de nutrição animal, de alimentação, de bem-estar, como a Mel comentou, né? E o próprio nome ele já diz, iniciação científica. Você vai ter o primeiro contato, né, com, digamos, um trabalho de pesquisa. Como que você avalia, né, o desenvolvimento do animal? Como que você avalia se o animal ele está num conforto, né, para a sua sobrevivência? Então, são esses projetos que são desenvolvidos e que permitem, né, você começar a ter aquela curiosidade, né? Qual que vai ser a resposta do meu animal? Ele está bem? Ele está sofrendo, né? Ele vai engordar mais rápido, né? A galinha vai botar 3 ovos por dia, né? Não bota, viu, gente? Tá? Não bota, só, né? É só, né? Então, assim, e isso vai despertar essa curiosidade científica, né? Então, são oportunidades que a universidade te oferece, né? E que você pode estar estudando e tendo, né, uma renda que ajuda na sua manutenção também. É justo. E sobre estágios? A faculdade também oferece? Tem gente que vai buscar lá os alunos para isso? Sim, as diversas áreas, né? Nós temos os docentes que ministram disciplinas, né, para o curso, e cada docente ele consegue oferecer estágio dentro da sua especialidade, tá? Esses estágios eles podem ser oferecidos, né, para os alunos da USP, e nós também recebemos alunos externos, né, muitos deles internacionais. Então, nós temos alunos do Equador, Peru, né, Colômbia, principalmente América do Sul, recebemos alunos dos Estados Unidos, Europa, tá? Então, assim, além, né, de tudo isso que nós falamos, né, o aluno que vem a estudar conosco, ele tem a oportunidade de ter contato com uma experiência internacional dentro do campus, certo? As pessoas estão lá disponíveis para trocarem ideias também, exatamente, né? E querem isso, né? Estão lá para isso, né? Então, assim, são 2 tipos de estágio, né? Um que você faz internamente no campus e o outro que normalmente você sai, né? Que muitas vezes é o estágio curricular, que você faz esse estágio externamente à Universidade de São Paulo. E ele é obrigatório nesse curso? Ele é obrigatório. Mesmo sendo o curso que é integral? É integral. Então, faz parte do período, então? Isso, ele normalmente ele faz, ele compõe o último período do curso. Ah, entendi. Olha, bastante coisa, hein? E junto ainda do estágio de conclusão, a gente também tem que fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, sim. E aí também a gente pede orientação de algum professor da própria faculdade. Tá. E pode usar o mesmo projeto da iniciação científica, por exemplo. Então, comentar mais sobre os resultados, os materiais e métodos que foram usados, e tudo isso complementa a nossa Você já participou de algum projeto, de algum estágio? Participei. Conta pra gente como é que foi. No começo da faculdade eu fazia parte de uma liga acadêmica de ruminantes, que foi meu primeiro contato com algum grupo, assim, de estudos. Olha lá, uma liga acadêmica de ruminantes. Sim, a gente organiza ciclo de palestras, simpósios, tanto para o pessoal da faculdade quanto para o pessoal externo. Muito legal também. E é como se fosse uma mini empresa, assim, a gente se divide em departamentos, então a gente já começa a ter mais funções com RH, organização de eventos, marketing.
E também ajuda a dar um tempinho da faculdade, né? Porque, querendo ou não, só a faculdade ia cansar um pouquinho. Mas, na verdade, faz parte da faculdade. Faz Só que parte. isso você está fazendo com tanto prazer que acaba se tornando algo, assim, hobby. Extra, né? Mas não é, olha lá. É tudo voltado para Sim. isso. E tem diversas áreas. Então, tem liga acadêmica de felinos, tem de suínos também, tínhamos de aves. Enfim, tem muitas oportunidades também. E atualmente eu estou numa iniciação científica com a Bolsa PIBIC na área de bem-estar, melhoramento genético, com ovinos também. A gente está avaliando quais são as diferenças que os animais que são mais tolerantes ao calor apresentam e os menos tolerantes não apresentam, que é muito importante para conseguir ser mais eficiente, né, na produção também, ainda mais com o aquecimento global e tudo mais, então a gente se preocupa muito com isso. Essas bolsas, gente, que eles estão falando, quer dizer que vocês vão receber uma graninha, tá? Bem boa. Para poder fazer isso que ela está falando, gente. É interessantíssimo, né? E você se inscreve, né? Você se São inscreve. várias pessoas que também se inscrevem para isso. E aí você vai receber a glória de passar e né, ganhar para poder estudar. Sim. Olha que bacana, para poder Estudar desenvolver algum o que você projeto. gosta ainda. Muito bom, muito bom. Além das aulas também, a gente vai falar sobre o que é importante saber para quem quer ter sucesso em zootecnia. Professor, e elas já falaram bastante aqui. Mas tem mais coisas. Por exemplo, Janaína, quais habilidades que você considera assim, essenciais para um estudante e futuro profissional da área, hein? Te peguei? Me pegou. Mas pode pedir ajuda para todo mundo, fica à vontade. Para os universitários, né? Isso. Eu acredito que, primeiro, essa empatia mesmo. Não só com os animais em si, mas com os colegas também. É algo que a gente necessita ter. Amar mesmo a área. O que mais, gente? Me ajuda. Compartilhem aí também comigo. Mel? Um futuro profissional vai precisar do quê, gente, essencialmente, assim, que você diria? Se não tiver isso, não vai adiante. Acho que não pode ter medo de se arriscar também, de ir atrás da oportunidade, porque por mais que tenha, elas não vão vir até você. Você tem Ninguém que ir vai bater atrás na também. porta, né? Iniciativa. Ser ativo. Não ter medo de se arriscar, porque o não a gente já tem, então não custa nada ir atrás de ver se realmente vai ser um não, ou se de repente vai ser um sim. A pessoa tem que ser proativa, Sim. tem que estar sempre ali ligada em tudo que está acontecendo. É justo. Sim. Teve algum desafio, assim, que você teve na sua graduação que te deixou impactada nesse meio de caminho, não? Acho que o fato de ter mudado de cidade, assim, de repente, que até então estava esperando uma cidade mais perto e do Isso nada, no início da graduação. Tá. Mas durou um pouquinho até passar o baque, assim. Bastante. Um pouquinho, mas... Porque um pouquinho dela foi assim, um pouquinho, não tão pouquinho. Mas é natural. É natural. E o pessoal também... Tá todo mundo meio que passando por essa mesma situação, então todo mundo acaba se acolhendo. Em relação às aulas, assim, você sentiu alguma coisa muito forte em algum momento? A gente é curioso aqui, a gente quer saber o que os alunos passam. Algumas matérias exigem bastante da gente, então tem prova, trabalho e atividade e aí tipo qual, assim? Dá um exemplo, o professor não vai saber, o professor não tá aqui, né? Ele não vai nem ouvir. Ele não vai nem ouvir. Nem imagina. Mas tem uma matéria que a gente tem que chama forragem e cultura, que é o estudo das pastagens que geralmente o gado come. Que interessante isso. Que não é tudo mato, gente. Cada um tem sua espécie. Muito importante saber de cada um, como plantar. Essa matéria foi bem difícil, assim, porque a gente precisava fazer um estudo de caso. Então, a professora passava como se fosse a situação atual de uma fazenda e a gente teria que ser o técnico e mandar as instruções para o produtor. Só que também não podia ser tudo de uma forma muito técnica, porque a gente tem que facilitar a linguagem para que todo mundo entenda também. E a gente tinha que ir atrás de muitos trabalhos e conciliar com as outras disciplinas também. Era bem difícil, mas
passou. Mas eu acho que tudo isso que você contou aí significa que você está sempre em crescimento. Sim. E que você está sempre vendo coisas novas. E que isso que vai te ajudar no teu futuro, como zootecnista, é assim que fala? Zootecnista. Ou seja, olha lá, você já teve habilidades 1000 até agora. Não é? Sim. E ela... Desculpa, ela citou uma ali muito importante, que é a comunicação, né? Muitas vezes o zootecnista vai ter que saber conversar com uma pessoa de nível superior, bem como saber conversar com uma pessoa de nível inferior que está ali mais com a mão na lida. Então, saber adequar a linguagem no momento correto para as pessoas, né? Isso é muito importante, a comunicação. Então, lidar com o animal é a coisa mais fácil. Com certeza. Né, assim, são nossos amigos, nossos companheiros. Agora, né, isso que a Janaína comentou realmente é de muita importância, porque você precisa, né, comunicar com pessoas. Certo? E eu acho assim, do que já foi, né, destacado, né, uma coisa... A Mel deve lembrar disso, eu não me lembro se eu falei isso na sua turma, né? Mas a vida, né, profissional do zootecnista, ela não vai iniciar ao final dos 5 anos, mas desde o primeiro ano, certo? O colega de sala de aula, ele não é concorrente, ele é um amigo. E por que eu falo isso? Eu já vivenciei várias oportunidades, né, de ex-alunos que foram contratados, né, por uma empresa e que, digamos, né, durante o exercício da sua função, o chefe, né, o superior, né, procura ele e fala o seguinte: olha, a empresa está crescendo, né, precisamos expandir, precisamos contratar mais um zootecnista. Você tem alguém para me indicar? Então, se o seu colega de sala, né, não, ele é meu inimigo, ele é meu concorrente, né, de quem que ele vai lembrar? É do seu coleguinha. Tem que crescer junto, né? Não, exatamente. Há mercado para todos. Então, assim, é o relacionamento pessoal, né? Disposição de aprender, tudo que já foi colocado, né? Pela Janaína e pela Mel. E uma outra habilidade, né? Que eu vejo que é muito importante, principalmente nos dias atuais, é o domínio da segunda língua, certo? Do segundo idioma. Por quê? Né? Como eu disse, o Brasil hoje é uma vitrine mundial. Então, empresas de várias partes do mundo, eles vêm aqui para o Brasil, tá? E, como eu disse, várias partes do mundo. Qual que é a língua, né, qual o idioma mais, né, falado no mundo? Inglês. Você vai ter que comunicar com esse pessoal, tá? E, às vezes, eles vêm para cá, né, para contratar uma pessoa para quê? Para que ele seja o gerente da empresa na América Latina. Na América Latina, qual que é o idioma falado? O espanhol. Então, assim, você tem que saber o português, né? O inglês, que você tem que falar com o seu patrão. E você vai ter que aprender a falar também espanhol, porque você vai ter que falar com o seu cliente. Certo? Mas a boa notícia é que a USP também proporciona, oferece oportunidade, né, de cursos, né, de idiomas, os quais, né, grátis, né, que são gratuitos, os quais, né, o aluno ele pode cursar e desenvolver a sua habilidade em outra linguagem. Olha lá, ou seja, fica tudo ali dentro da própria universidade, pública e gratuita, que eu sempre falo, porque você continua ligando para mim perguntando quanto custa, eu tenho que falar toda hora. Gente, aí não tem como. Você não assistiu aquele anterior, está assistindo esse, tem que falar para você. É de graça estudar na USP. E tudo isso que eles estão falando aí também vai no pacote. Então, quanto é hoje um curso, né, de idiomas? E a universidade, ela te oferece gratuitamente. Sim, tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Estando lá, o aluno esperto vai falar assim, não, eu vou aproveitar tudo, porque eu vou sair daqui tinindo. Durante a graduação você já pode ter oportunidade, né? Como foi dito aqui. Então, você imagina depois. Exatamente. Todo mundo de olho, né? Mercado internacional ali. Eu quero um brasileiro para trabalhar para mim, que eles sabem tudo. Né? Então, aprenderam na USP, querem ele lá. Não é verdade, gente? Sabia? Janaína também está assim, querendo, olha, professor, não sei não, se ele vai deixar. Pro exterior também.
Não, é fundamental a experiência e como o professor colocou, a USP ampliando, né, tendo essa oportunidade dos alunos já irem para o exterior ainda na graduação. Não percam. É uma oportunidade incrível, todos precisam aproveitar. Tá vendo? Eu falo, pesquisa, inovação, né, que são os pilares muito importantes da zootecnia e muito mais coisas que a gente vai continuar contando para você. Não sai daí não, peraí. Janaína, você pode falar sobre algum projeto de pesquisa atual que te deixa assim super animada? Você fala assim, nossa, esse projeto está me encantando. A gente tem que fazer propaganda daquilo que a gente realiza, né? Sim, Por com favor. certeza. Atualmente, nós estamos finalizando um projeto, junto com a aluna de doutorado, a Rafaela, do desenvolvimento de um extrato da braquiária, o Loculobrizantha, extraindo saponina, que é um composto secundário, para ser utilizado como aditivo na dieta dos animais. Olha o ponto de interrogação da pessoa aqui do seu lado. Ótimo. Pode perguntar. Tudo, né? Tudo. Traduz aí. Nosso sistema de produção animal é muito baseado em pastagens, né? Uhum. E a nossa principal pastagem é a braquiária. Para simplificar, ao invés de falar do Loculobrizantha, a braquiária. E imagina se esse capim possa ter um composto que favoreça a eficiência de produção dos animais. Esse foi o nosso questionamento que a gente está avaliando. Mas, enfim, são diversos, né, projetos. O professor comentou da casca do ovo, enfim. Mas qual que te deixa mais animada, assim, ultimamente? Esse aí que você acabou de falar, do capim. Para mim, é sempre eficiência na produção de ruminantes. Esse foco principal, para mim, é o mais importante. Já brilhou. Porque eles já são, né, muito eficientes. Se a gente poder melhorar isso em alguma porcentagem, já é muito bom. Sabe o que é interessante aqui, que eu sempre vejo nos olhos de vocês que vêm aqui no Sabidão, essa paixão, né? Esse brilho nos olhos, né? Vocês falam com aquela vontade mesmo de acontecer mais e mais coisas dentro dessa área, né? É muito bacana a gente poder compartilhar isso com as pessoas, né? Vocês estão deixando ali as pessoas ali também felizes. Nossa, também posso estar lá fazendo isso que eles estão fazendo. A gente tem uma responsabilidade muito interessante, né? Imagina você que está pensando se vai fazer zootecnia ou não, ser responsável por colocar na mesa do consumidor um produto de excelente qualidade, um produto diferenciado, né? Isso é muito apaixonante. Você pensar que você é responsável pela segurança alimentar, oferecer produtos que vão auxiliar na saúde do consumidor, da população, é muito apaixonante. Uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade. E por outro lado grande. também muito apaixonante, lógico. Com certeza. Você vai levar a muito sério, né? Porque você vai ser também um consumidor. Com certeza. Não é? Não é só quem está fazendo, mas também que vai receber depois. Falando nisso, professor, como que a pesquisa na FZEA ajuda a resolver problemas reais na produção animal, hein? Então, esse é o nosso principal foco, né? Porque talvez a maior frustração como pesquisador é você pesquisar algo que não vai ter utilidade. Pois é. Né? Então, a Janaína comentou a respeito aí, né, do capim, né, da braquiária. Né? Nós temos nas diversas áreas, né, que nós trabalhamos, né, possibilidades de trazer respostas para problemas que nós encontramos no sistema de produção. Então, por exemplo, né, a FAO, né, ela estima que em 2050 nós vamos ter cerca de 10 bilhões de habitantes no mundo. E o desafio, né, para tudo isso é que nós teremos que aumentar a nossa produção de alimentos do que nós produzimos hoje em torno de 30%. Uau. Como que nós vamos fazer isso? Né? Nós temos que aumentar essa produtividade e isso só vai ser possível através do desenvolvimento de pesquisa. Então, como que o boi ele vai ganhar mais peso? Né?
consumindo uma quantidade, né, de alimentos sem agredir a natureza. Né? Porque é uma área, né, que também nós preocupamos, né, a questão da sustentabilidade. Tá? Então, como, né, o boi ele vai ter que ganhar mais peso, então a gente preocupa com a sustentabilidade, com o bem-estar, né, que a Mel acabou de falar. Por quê? Porque em nenhuma universidade do mundo, né, se ensina a maltratar os animais, né, porque isso não é o nosso objetivo, tá? Então, as nossas pesquisas, elas visam, né, melhorar o quê? A produtividade dos animais com sustentabilidade, com esse animal ele ter uma boa condição de crescimento, né? E quando eu falo uma boa condição, uma condição confortável, né? Sem que ele seja maltratado. E isso, né, a gente tem trazido várias respostas para o sistema de produção, tá? Só para a gente... Eu não sei se nós vamos entrar nessa pergunta, né? Mas não adianta, problema, né? não. Pode adiantar, mas assim, a gente enfrenta muitos, digamos, eu diria, não enfrentamos, né? Mas existem muitas fake news no nosso meio, né? E uma delas é que nós, quando eu falo, o sistema de produção, ele está destruindo o bioma da Amazônia. Tá? Nós estamos destruindo a floresta. E isso não é verdade. Tá? E por quê? Porque o próprio bioma da Amazônia, né, é um ambiente com altas temperaturas, um alto índice de umidade, né, alto índice de queda de precipitação, né, pluviométrica, e os animais eles não se desenvolvem bem nesse ambiente. Certo? Então, hoje, né, no Brasil, nós temos um dos principais sistemas de preservação do ambiente do mundo, aonde cada propriedade ela tem que manter, né, uma parte de floresta preservada. E com isso, né, o sistema de produção ele cresce, mas ele cresce com tecnologia, não destruindo o meio ambiente. Ou seja, que a gente ouve por aí, tem muita coisa que a gente tem que separar uma coisa da outra e procurar mais profundamente, porque o pessoal fica no TikTok, é bom ver o sabidão no TikTok, gente, porque não acredita em tudo que tá ali, não. Você tem que ser curioso e separar uma coisa da outra, né, professor? Não, então, sabe outra coisa assim que a gente enfrenta, ouve sempre? O quê? Tá, né? O uso de hormônio. No frango. Tá. Né? Eu até falo, né? Frangamente. Tá? Não. Certo. Vamos desmistificar, então, as coisas. Não, sim, né? A gente não utiliza hormônio na alimentação dos animais. Por quê? Primeiramente, é proibido por lei no país. Segundo, né? Se a Janaína ou a Mel usarem hormônio na alimentação dos animais, a gente vai ter que fazer visitinha para elas lá na prisão, tá? Porque você pode ser preso por causa disso. Terceiro, né? Nós somos o maior exportador de carne de aves do mundo, o maior exportador de carne bovina, o quarto maior de carne suína. Todos os países que compram nesses produtos do Brasil, eles possuem um sistema de inspeção que eles verificam se há algum resíduo de hormônio ou não nesses produtos. Se houver, os contratos eles são quebrados. Quem vai sofrer prejuízo? Nós. E um fator que é o diferencial. Hormônio de crescimento, a composição é de gordura e proteína. Se você colocar uma proteína na ração, ela vai ser digerida e aquele produto ele não vai exercer ação de hormônio. Certo? Então, assim, não existe essa possibilidade. Então, assim, isso é uma fake news, né? É um mito que se criou. E, infelizmente, isso persiste, né? Igual aquele ditado. Uma mentira, muitas vezes contada, ela se torna verdade.
você vai injetar, então, esse hormônio, né? No animal. Gente, né, isso do ponto de vista, né, de produção, isso é impossível pela quantidade de animais. Isso não ocorre, tá? Até tem um fato curioso, não sei se eu já comentei, Janaína. Eu tenho uma filha, hoje ela está com 20 anos, mas que por volta de 13, 14 anos ela teve alguns problemas e eu e minha esposa fomos até o médico para poder, né, ver o que estava acontecendo, né? E aí ela examinou minha filha, né, e ela disse o seguinte: olha, sua filha come asa de frango? Eu já comecei, né? Mas onde ela quer chegar com essa, né? Com essa pergunta? Eu falei falar assim, justo na frente de zootecnia, né? Sobre isso, gente, para. Não, então, aí eu falei, não, assim, come, gosta. A gente também, né? Nós consumimos muito asa de frango em casa, mas por quê? Isso é um perigo. Eu falei, mas como? Nossa, o senhor não sabe que é na asa do frango onde eles aplicam o hormônio? Eu falei, mas quem aplica esse hormônio? Quem trabalha com isso. Eu. Sabe, aí não teve como, certo? Aí a gente teve que parar, não, peraí. Aí realmente a gente pegou e, né, nós explicamos para ela, falou assim, olha, nós trabalhamos nessa área, nós, né, somos professores, trabalhamos com isso, fazemos pesquisa com isso e a gente pode garantir, né, trabalhamos com animais, nós podemos garantir para você, né, nós não utilizamos isso na alimentação. Certo? Ou aplicamos qualquer tipo de hormônio nos animais, certo? Então, assim, existem esses mitos, né? É o hormônio, você consumir né, ovos. Hoje até os ovos viraram, né, mocinhos, né? Que eram vilões. Você consumir ovos, você vai ter problema de colesterol. A carne suína, né? Você vai ter problema cardíaco. E aí no Natal, né? Todo mundo esquece o problema cardíaco, né? Que todo mundo vai querer, né, consumir o leitãozinho assado com a maçã, né? Na boca ali, tudo certinho. Né? Mas se a gente for parar para pensar, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar aqui o podcast, nós vamos sair para jantar aqui em São Carlos, a Mel vai pagar para nós. Mel, porque, né, vocês ouviram, ela é bolsista, certo? E ela vai ter condições para isso. Né? E vamos pensar o seguinte, olha... O que nós vamos comer? Então, carne suína? Não. Não pode. Isso, vai fazer mal pro coração. Carne de frango? Tem hormônio. Ovo? Tem colesterol. Tá, a carne bovina. Não, a carne bovina, né, pode causar câncer. Então, você não come, tá? Não, então vamos comer uma coisa mais saudável. O quê? Peixe. Peixe, então, né, contaminado com metais pesados, né? Então tá bom, eu vou comer vegetais. Tudo bem, os vegetais contaminado com coliforme fecal. Certo, se alguém, né, não sabe, coliforme fecal, pessoal, fezes, tá? Tá, o que sobrou? Vamos fazer fotossíntese? Tá. Não, então, câncer de pele. Então, assim, certo? Então, assim, se criam mitos, né? E assim, e logicamente, um dos nossos desafios dentro da nossa profissão é o quê? É mostrar, né, que isso são contos, né, que foram perpetuando através, né, dos anos e que isso não representa uma realidade. Olha que instrutivo que tá esse sabidão. Então, tá vendo? Somos todos agora sabidos. Venha fazer zootecnia para nos ajudar a desmistificar esses pontos. Mas é algo assim que a responsabilidade de vocês é tão grande que até nessa área das fake news vocês têm que entrar para poder falar, não, gente... Exatamente. Vamos raciocinar, doutora, médica da sua filha, vamos raciocinar que não é por aí, né? Quer dizer que existe em todas as áreas gente que acredita naquilo de primeira mão, que ouviu por aí e que não foi questionar com ninguém. Vai bater na Universidade de Zootecnia, por gentileza, lá em Pirassununga, e tirar isso a limpo e falar assim, nossa, é verdade. Já está aqui, né? Exposto. Sem dúvida. É isso aí. Olha como eu tô aprendendo. Você também aí do outro lado? Júnior, tá curtindo? Demais, né? Fala tudo isso daí. Olha lá. Olha lá. Tá forte, saudável, né, Júnior? É isso mesmo. A gente come mesmo e não tem essa não de acreditar em fake news. Já tá aí dizendo, né? Fake. Opa, né?
Mas Cláudia, a zootecnia precisa desse pessoal novo, ligado com a tecnologia, sabendo se comunicar em TikTok, em Instagram. Hoje nós já temos vários alunos, né, professor, que estão trabalhando em área de comunicação nas empresas. Porque geralmente a pessoa da comunicação não tem o conhecimento da zootecnia. Hoje já tem zootecnistas auxiliando na comunicação da empresa e levando a informação de forma mais precisa ali para os consumidores, até mesmo para os produtores, né, de forma geral. Sim. Eu sabia disso, que a área de comunicação tinha que entrar em tudo. Com certeza. Olha aqui a gente conversando sobre isso. Precisamos muito de vocês. A gente quer sempre frisar para quem está aí do outro lado que a gente faz de tudo para chegar até você a informação correta. Né? Então, mas é que tem gente que insiste em pegar a via errada, né, da informação e aí vai acreditar naquilo. Procura, né, informações de universidades que estão trabalhando com isso, como a gente está conversando aqui. Não vai acreditando na primeira coisa que você lê, né, ou na primeira coisa que o médico fala de repente, né, professor, que é assustador, né? Você pode, não fica acreditando na primeira coisa, não. Tem gente para explicar para você melhor. Tá com dúvida? Pessoal, acredito que tenha gente os professores lá estão abertos também a responderem questões para a sociedade. Afinal de contas, a USP é para isso, é para você que está pagando aí todo mês lá o seu eu esqueci o nome da palavra. Imposto. Aí eu. Pagando o seu imposto, tem que ter de volta. Não é? Esse dinheiro. E a USP oferece, porque, através de pesquisa, através de estudo, através de tanta coisa que é feito, gente. A gente está levando até você. Mas você tem que estar apto a abrir, né, seus horizontes para absorver essas informações também. E por isso que a gente está aqui no Sabidão. Trazendo sempre algo que as pessoas ali estão questionando. E hoje foi bem claro isso, acho que para todo mundo, o quanto existe de coisa errada que as pessoas consomem acreditando serem corretas. Busquem as universidades, que elas vão falar a verdade para você. Vamos combinar nisso? Hein, gente? Tá tudo certo. Vamos chegar agora numa pergunta geral para todos vocês, assim. Quais são os principais desafios da produção animal hoje? Todos podem responder, porque cada um deve ter talvez um parecer a respeito. Eu diria que um dos principais é o que a gente já comentou, a questão da sustentabilidade. Então, saber como produzir mais, mas num menor espaço para evitar qualquer impacto ambiental que não seja tão necessário assim. E também combater as fake news, né? Que a gente acabou de comentar que é muito necessário. Olha só, tem que fazer parte, né? Sim. Na matéria agora que a gente teve de ovinocultura, uma das atividades foi justamente isso de combater as fake news. Então, tinha lá, tosquia no animal é um maltrato, que é o ato de raspar a lã da ovelha. Só que, na verdade, não. Quando a gente faz isso, que a gente promove o bem-estar dela, porque senão ela vai ficar toda cheia com sujeira, você não vai nem conseguir ver se o animal tá numa boa condição corporal ou não. Então, a gente precisa tosquear na frequência correta para ela melhorar. Quantos mitos, não? Fala sério. O que mais, gente, além disso? Professora, Naína, vislumbra algo assim de desafio realmente? Eu acho que um dos, né, não é o único, dos nossos desafios é alimentar o mundo. Certo. Quando eu comentei a respeito do aumento da população, né, até 2050, existem alguns estudos, isso é muito interessante, né, porque existem alguns estudos que mostram que o problema do mundo não é a produção de alimentos. O problema do mundo é a distribuição desses alimentos. Então, nós mencionamos que nós somos maiores exportadores de carne de aves, né, carne bovina, mas infelizmente, né, nós temos pessoas no nosso país
passando dificuldade de acesso de alimentos. Né? Nós somos grandes produtores de milho, que fazem parte da alimentação dos animais, de soja, mas nós temos pessoas no nosso país passando fome. Então, além, né, de todo o trabalho, né, de pesquisas, né, de formação de alunos, das possibilidades, né, que a profissão ela oferece, a gente tem uma responsabilidade social. Como que a gente pode, né, trabalhar para preencher essas lacunas? Eu falo, não precisamos ir longe, não vamos falar de outros países, o nosso país, né? E é isso, né? Então acho que a gente tem uma contribuição, né, que é muito importante, que a gente pode dar para a sociedade, né, em resposta a tudo aquilo que ela tem investido na nossa formação. Nós como docentes, os profissionais, né, aqui, digamos, eu tenho aqui ao meu lado há 2 gerações. A Janaína foi, né, minha aluna, né, há alguns anos, né, a Mel, né, está ainda cursando, e são gerações que vão sendo formadas a cada ano e que nós temos esse desafio. Isso assim, a profissão ela é excelente, te oferece várias oportunidades. Qual o retorno que eu vou dar para a sociedade? Certo? A gente tem que pensar nisso também. Tá? Então, eu acho que isso é uma parte importante. Ou seja, se a gente não tiver responsabilidade também com o lado social, onde nós vamos parar? Com certeza. Depois de uma colocação dessa, fica difícil comentar qualquer outro assunto. Com certeza, essa responsabilidade social de alimentar o mundo. E acredito que ambiental, bem como de inovações, porque hoje está tudo muito adiantado, né? Novidades a todo tempo. Desafio pensando para o zootecnista, né? Ele tem que estar antenado com as informações, com as novidades, para poder trabalhar em cima disso. Acredito que seja isso. Sim. Então, né, quando você nos perguntou a respeito, né, das pesquisas, né, eu me lembrei aqui de uma coisa. Por exemplo, né, quando eu terminei a graduação e eu fui para o meu primeiro trabalho, né, meu primeiro emprego, eu me lembro que uma ave, né, um frango, eu estou falando do frango porque assim, a minha área de pesquisa é com a produção e nutrição de aves e de suínos, né? Então, né, a Mel quer trabalhar com ovelha, né, com ovinos, a Janeiro trabalha com grandes ruminantes. Naquela época, né, o frango, ele com 42 dias, que é normalmente a idade que se abate um frango, ele atingia 2 quilos de peso vivo, tá? Isso foi em 1993, tá? Hoje, com 42 dias, esse frango, ele pesa 3,3 kg, isso é de peso vivo. Então, né, e o que se passou durante todo esse período, né? A zootecnia é uma ciência, né, é uma área de atuação onde, né, todo o seu desenvolvimento ele é baseado em pesquisa, certo? Né? Ela precisa de avaliar, né, o desenvolvimento, o crescimento, né, a resposta dos animais. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, nós não ensinamos o sofrimento dos animais. Então, nós precisamos de ter conhecimento, nós precisamos de ter informações para que a gente possa levar essas informações para onde? Para o setor produtivo. Então, assim, se você pensar de 93 até agora, né, o animal passou de 2 quilos para 3,3 kg, quem não conhece é o hormônio. Agora está consumindo muito hormônio. Mas olha lá. Só que não. Certo, exatamente, né? E por que a ave ela cresceu dessa forma? Há um trabalho da genética, que é uma outra área que o zootecnista, né? Ele pode ser um geneticista, um zootecnista geneticista, né? Você teve uma evolução da genética, da alimentação, da nutrição,
do bem-estar. Então, todas essas ciências dentro da zootecnia, elas estão interligadas para que a gente possa fornecer, propiciar para o animal a melhor condição de desenvolvimento que ele possa ter. E as universidades fazem um trabalho incrível, porque estão sempre pesquisando, sempre buscando o que fazer de melhor para chegar nisso que você acabou de falar, né? De 93 para cá. Teve um crescimento tão grande e tem explicação correta para isso. Nada de hormônio, e sim ciência, gente. Exatamente. Não é? Exatamente. A gente esquece que tem ciência na vida, né? E para isso as pessoas estão trabalhando, estudando e cada vez pesquisando mais, inovando. É isso. Mas agora é aquele momento dos conselhos. Conselho é bom demais, né, Mel? Fala sério. Que conselho que você daria para quem está pensando em escolher zootecnia? Você pode até olhar lá para aquele futuro aluno que vem aqui para a USP. Conta para ele. Acho que se você tem essa paixão pelos animais, já é um grande início. Mas, como a gente comentou aqui, são diversas áreas. Então, a gente também pode trabalhar com as plantas, trabalhar direto com o produtor, o consumidor. Então, também ter um pezinho nessas áreas, assim, e se dedicar bastante, porque o vestibular é difícil, mas na faculdade também é um pouquinho difícil, mas pelo menos você vai estar fazendo o que você gosta ali, né? Então, acaba virando um pouquinho mais fácil. E também, como a gente comentou, sempre ir atrás das oportunidades, porque a sua carreira começa quando você entra na faculdade, não é só no final, como o professor já comentou também. Então, a gente tem que estar lá sempre desde o dia 1, se esforçando, indo atrás, porque na hora de sair, com certeza vai ter uma oportunidade de emprego muito boa para você. Muito bem. Mas a Janaína vai contar para a gente agora como que ela vê o futuro da zootecnia e o papel dos novos profissionais, já que estão todos ali estudando, vão chegar ali, né, na parte profissional. Sim, eu acredito que a zootecnia vai crescer muito ainda, já cresceu e vai crescer ainda muito mais. Nós comentamos um pouco a respeito desse crescimento. Então, o futuro do zootecnista está à frente dessa responsabilidade tão importante, seja na empresa, seja no meio rural, numa propriedade, seja na indústria, seja em diversas áreas. Então, é brilhante. Quem escolher, com certeza, e amar realmente a profissão, vai longe. Eu já estou amando, gente, porque eu não sabia nem direito o que era, então eu estou falando a verdade. A gente tem que se aprofundar nas coisas. Tem tanta coisa ainda, estou aqui pensando, não comentamos nada sobre pets. É verdade. Então comenta já. Tudo bem, a gente abre uma exceção adoro. Eu tenho 4 gatinhos em casa. Os alunos têm também uma disciplina de pets. Sim, de nutrição de cães e gatos. Nutrição de cães e gatos, qual vão aprender a alimentá-los da forma correta. É mesmo? Já conta pra mim o que eu tô fazendo de errado. Não. Tô brincando. Lá no campus, inclusive, tem um laboratório da Premier, que é uma marca de ração de pets. Lá. E você lá também pode fazer estágio. Prêmio? A Premier é prêmio, né? Na alimentação. Lá eles têm os cães e gatos que eles usam para fazer as pesquisas com as alimentações, também é bem bacana. Olha lá, bacana. Ainda bem que você lembrou de falar sobre isso. Tem muito mais, criação de rã, jacaré. Tem muita coisa. Tô vendo que é infinito aqui o universo, né? Fala sério. E só um outro detalhe, quando a gente fala de nutrição de pets, né? O Brasil hoje tem uma das maiores populações de pets do mundo. É mesmo? Certo. Então, né? Mas qual que é a importância disso? A importância, simplesmente, né? Nós temos volume, né? Nós temos volume, assim, no sentido de produção de alimentos para esses animais. São mais oportunidades, né? São mais portas que estão abertas para o zootecnista ele exercer, né? a sua profissão. Né? E um outro detalhe também, né? Quando nós comparamos com os demais países do mundo, o Brasil hoje é o país que apresenta o maior potencial
de alimentos de produção de alimentos nos próximos anos. Não vamos desdenhar do nosso país, né? Porque ele é muito rico. Exatamente. Muito. Sabe? Então, outra coisa que eu, né, falo para os alunos, vocês estão no país certo, na hora certa, e escolheram a profissão certa. Porque nós temos capacidade de produção, né, num momento em que nós precisamos expandir para alimentar as diversas populações e, né, para que isso aconteça, o mundo precisa do zootecnista. Eu ia te pedir uma mensagem melhor que essa, acho que não existe, viu, professor? Então, parabéns. Venham estudar conosco. Né? É um mercado, né, que oferece necessário. Exatamente, possibilidades, e o mundo espera por você. Alguém quer complementar alguma coisa? Porque, olha, agora fiquei, assim, curiosa. Se tem mais... Depois vocês contam pra gente. A gente coloca lá nos adendos, no descrição do vídeo, se for o caso. Se vocês quiserem colocar algo lá, a gente coloca, tá bom? Olha, só tenho a agradecer demais, porque a gente conheceu demais. Acho que todo mundo deve concordar comigo, né? Uma área que pode ser a sua escolha, né? Na Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Falando de alimento aí agora, lá também tratam disso, né? A alimentação dos pets em geral, né? Estou sempre de olho nisso. E aí, como que eu faço para chegar lá? Rua Duque de Caxias, 225, Jardim Elite, Pirassununga. Você vai pesquisar aí, mas eu estou te dizendo. Tem telefone? Tem, é o 19-3565. A gente vai colocar tudo ali na descrição do vídeo, viu, gente? Fica sossegado. 4200, tá? Só para a gente dizer. Vamos fazer um passeio virtual, Júnior? Lá no site da FZEA, .usp.br, tá aí na tela para a gente ver. Dá uma descidinha para a gente dar uma olhada geral aqui, Júnior. Olha quanta coisa interessante. Inclusive, eu descobri olhando aí que tem até um hospital veterinário lá, gente. Sim. Olha, tem muita coisa bacana para você ver, muita curiosidade, muita informação correta, né, para você dentro da página da FZEA. E indo lá para cima, Júnior, agora a gente volta, a gente vai clicar justamente no lugar da graduação, para a gente ver os cursos que tem lá. FZEA, o Estude Aqui, desculpe. Graduação, aí tem os cursos que estão aqui embaixo, Engenharia de Alimentos, Biosistemas, já tivemos aqui, Medicina Veterinária também tem, e Zootecnia. Clica lá na Zootecnia. Quanta coisa sobre o curso que você vai ter. Mercado de trabalho, inclusive, tá aqui, ó. E tem uns links importantes aqui embaixo para você ver calendário escolar, saber a legislação da USP. Tem ali um caminho todo para seguir. Vocês querem falar alguma coisa a respeito do site? Não, como você comentou, né, tem mais informações, né, que complementam tudo aquilo que nós comentamos aqui, né, e ali, só na parte superior, volta ali um pouquinho, por favor, né, nós temos ali o selo, né, do guia Quero Estadão, né, esse selo ele é conferido aos cursos, né, aos melhores cursos de cada área, né, nas diferentes ciências do saber. E o nosso curso de zootecnia, ele recebeu a pontuação 5 estrelas, né? Parabéns. Que representa um curso de qualidade, tá bom? Então, realmente, né, a USP, ela proporciona, né, o que de melhor você pode adquirir em termos de conhecimento, né, nas diversas áreas de atuação, e não é diferente na formação do zootecnista. Muito bem. Gente, tá bem completo? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, a gente vai perguntar para eles e responde para você. Combinado? Foi super legal, demais mesmo receber vocês aqui no podcast Sabidão para essa conversa rica, né? Que a gente teve, assim, uma visão completamente aberta sobre
a zootecnia, né? E ainda, né, vocês se dispuseram vir lá de Pirassununga até aqui no estúdio em São Carlos, então foi muito bacana. Obrigada mesmo, professor Lúcio Francelino Araújo, que me ajudou demais, inclusive convidando a pesquisadora do Departamento de Zootecnia, a Janaína Silveira da Silva, muito obrigada. E também a estudante, que lá está com um brilho imenso no olhar, já indo para o mercado de trabalho, Mel Santos Sestari. E todos aqui juntos, olha, fizeram um papel deslumbrante. Muito obrigada, viu? Então, nós que agradecemos a oportunidade, né? E queremos fazer um convite, né? A você que gostaria de conhecer um pouco mais do nosso curso, né? Como a Cláudia comentou, algumas informações vão ser descritas, né? Aí no link do Sabidão. E se você tiver a oportunidade, quiser conhecer o nosso campus, nós estamos lá de portas abertas, né, para te mostrar, né, a nossa estrutura, né, para você conversar um pouco mais e conhecer um pouco mais do que nós desenvolvemos lá em Pirassununga. Vai ser um passeio bem bacana. Com certeza. Vai conhecer a cidade de Pirassununga e vai conhecer o campus da USP de Pirassununga. Olha lá. E vai estar com um pessoal muito legal. Vai. Como Sim. nós. E a Mel vai pagar o café. A Mel vai Eu não podia deixar isso de fora. Eu estava comentando até agora também. Todo mundo vai tomar café agora. As custas zero. Mentira. Olha, eu também não posso deixar de agradecer imensamente, claro, a indicação do professor Fabrício Rossi, da FZE, que já esteve aqui com a gente, junto com as professoras Ana Carolina e Tamara, quando a gente conversou sobre engenharia de biosistemas. E se você quiser conferir, é só procurar aqui na página, no episódio do dia 26 de maio, tá tudo lá para você. Agora, no mês passado, estiveram por aqui, foi bom demais, já indicou o professor e vocês para voltarem, para ficarem também aqui com a gente. Daqui a pouco a gente está lá. Indicações são bem-vindas, viu, gente? Por favor. Com certeza. Olha, valeu demais também por você, aí do outro lado da telinha, estar aqui com a gente. Sempre acompanhar esse bate-papo que você, claro que vai aprender alguma coisa a cada vez que você vê o Sabidão. Pode acreditar nisso, porque o nosso objetivo é ajudar você a crescer, tanto como pessoa, quanto como futuro estudante, mostrando que as experiências dos nossos convidados podem ser realmente uma inspiração e uma verdadeira ajuda na sua caminhada, né? Como dar incentivo? Fala sério. E não se esqueça, hein? Por favor, até os nossos convidados. Se inscrevam no canal, por favor. Ativem o sininho para não perder nenhum episódio. Acompanhar o conteúdo com seus amigos que querem também conhecer tudo que a USP oferece, hein? Fique de olho também nos cortes dos melhores momentos, nas novidades dos próximos programas que estão disponíveis para você nas nossas redes sociais, @podcastsabidão, tanto no TikTok. Tem coisa boa no TikTok. E também no Instagram, tá? Podcast Sabidão é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação, com apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual faço parte, das assessorias de comunicação do campus também. Antes de terminar, vamos agradecer de novo aos nossos convidados, Mel, Janaína, professor Lúcio, obrigada por compartilhar conhecimento, experiências tão valiosas com a gente, viu? Valeu demais. Nós que agradecemos e parabenizamos o programa aqui. Sim. Maravilhoso levar a informação dessa forma para os alunos que estão aí buscando qual curso realizar. Parabéns, parabéns à equipe. Acho que vocês conquistaram bastante gente hoje, hein? Tenho isso para mim, você não acha, Júnior? Ele acha, olha lá, ele não quer nem falar isso, ó, tá? E eu te espero, hein, na próxima edição, por favor, hein? Até lá.